Bom dia, queridos alunos aí do Colégio Mega. Belezinha com vocês? Tudo jóia? Tô aqui pra fazer uma aulinha pequena aí pra vocês, tá certo? Não é férias, hein? Não é férias. Então a gente vai estar trabalhando algumas coisas com vocês aqui. A gente já deve ter falado alguma coisa em sala de aula e tudo mais, tá? Primeira coisa ali, eu vou estar liberando para vocês algumas atividades de bimestre, tá certo? E baseado nessas videoaulas que eu vou estar gravando aqui para vocês, então, curtinha, mas que vai ter algumas explicações, né? Estão falando então aí, já entramos no conteúdo da segunda unidade, dos primeiros grupos humanos, tá certo? Já estamos avançados, né? Mas eu quero retomar algumas coisas com vocês bem rapidamente, beleza? Primeiro, os primeiros habitantes da Terra, né? Sobre o surgimento. Nós temos duas linhas de pensamento, nós já trabalhamos essas duas linhas de pensamento, uma que é a chamada criacionista e outra que se chama evolucionista. A criacionista, nós sabemos já até dei um comentário com vocês em sala de aula, se você não prestou atenção, agora vai a dica de novo, tá certo? Nós temos a linha criacionista, que é a linha científica daí vamos dizer assim, naturalista, chamado Charles Darwin. Charles Darwin, né? Ele era um naturalista, geólogo, biólogo, né? E um britânico aí muito famoso que escreveu aí sobre que tudo que existe no nosso planeta ele passou por uma espécie de evolução, tá certo? Até chegar ao que é o hoje, né? Tá certo? E a linha criacionista é aquela que nós já conhecemos, para aqueles que são cristãos, né? Aquilo que existe, aquilo que está na Bíblia, né? Sobre essa linha de criação, nós falamos sobre Deus criou Adão, Deus criou Eva, né? Que é os seres humanos, que é o principal, é o homem, né? E aí deu origem a tudo que nós vemos do homem hoje aí, tá certo? Tá certo? Então nós temos essas duas linhas, tá certo? A explicação religiosa, que é aquela que nós encontramos na Bíblia, e a explicação de Charles Darwin que tudo que existe no planeta passou por uma espécie de evolução, tá certo? E nós vemos aí que, seguindo a linha científica, né, vamos dizer assim, da evolução e da transformação e desenvolvimento, o homem surgiu aí desse processo, né, de transformação. E esse primeiro homem aí que nós vamos falar é de um grupo chamado Australopithecus, que viveu há mais ou menos milhões de anos aí na região da África do Sul, tá certo? Ele tinha aí 1,5 metro mais ou menos de altura, esses hominídeos, né? As ferramentas que eles utilizavam eram geralmente ferramentas de pedras e de madeira, aquilo que nós trabalhamos na sala de aula, que eles utilizavam, aquilo que eles tinham, né? Na natureza, para se proteger, para fazer ferramenta, fricção de pedras para, vamos dizer, criar materiais, pontas de flecha, ponta de lança e assim vai, né? E andava também de forma ereta, não tinha nenhuma linguagem desenvolvida, tá certo? Ou seja, eles não paravam como nós falamos, né? Então, através aí, a alimentação deles era através de frutas, raízes, né? Carnes também, muitas vezes eles roubavam caça de outros animais, né? Por assim dizer. E também viviam diretamente da própria natureza e moravam em cavernas. Moravam em cavernas relativo porque como eles viviam, como eles eram nômades, lembre-se bem disso aqui que eu falei para vocês nas aulas. O que é nômade mesmo? Vou colocar lá de novo na perguntinha para vocês responderem para mim, né? Mas o nômade, a característica principal que vocês definiam para mim é que esse ser humano, né, esse hominídeo, como ele vivia, degradava a natureza, retirava da natureza os tubérculos, a caça, as frutas, né, e tudo mais. Então eles depredavam a natureza, ou seja, para retirar o seu alimento, eles destruíam. Muitas vezes eles não entendiam que se eles cultivassem, eles iam ter alimento novamente. Então por isso que eles depredavam. E quando acabavam os recursos, o que eles faziam? Iam para outro lugar. Então quer dizer, nômade, porque não estabelece moradia fixa num só local, tá certo? E então eles iam de um lugar para o outro, justamente porque eles estavam em busca desses recursos que esgotavam de diversas regiões, né? Da África, né? Esse hominídeo se espalhou aí por
várias outras regiões, como a Ásia, a Europa, né? E passando pelo Estreito de Bering, chegaram também à América, como nós já trabalhamos. Inclusive nós paramos naquela página onde fala lá da Luzia, né? Que vocês podem retomar lá depois. Nós falamos aí de algumas características desse primeiro hominídeo que surgiu aí no Brasil, tá ok? No continente americano, que é resultado justamente desse processo de migração que acontece justamente por causa das mudanças climáticas que acontecem no mundo. Então eles buscando melhor condição para sobreviver, eles vão se mudar, né? Acontece êxodo regional aí para outras localidades, tá certo? Então eles buscam uma melhor condição de viver, né? Essas condições climáticas atrapalham bastante aí nesse sentido. O que mais nós podemos colocar aí para vocês, né? A partir desse momento, um dos grupos foram formados aí também chamado por um homem habilidoso, também chamado de Homo habilis, né? Já falamos aí, Homo habilis vem de habilidoso, então foi o primeiro a produzir as ferramentas, né, de pedras e ossos de animais para coletar aí tubérculos, frutos dentro da natureza, entre outras coisas, né? Esse mamífero, esse hominídeo aí, então por isso que vem de habilis, justamente porque tinha a habilidade de confeccionar ferramentas para sobreviver dentro aí da natureza. E a natureza, nós sabemos que naquele momento, né, o conteúdo não era, a natureza ela era complicada, era difícil a sobrevivência, né, ainda mais para esse hominídeo, né, e de certa forma não tinha ainda o raciocínio desenvolvido, né, vamos dizer assim, integralmente, né, justamente por causa do tamanho do cérebro, né, por assim dizer. O processo de evolução desses hominídeos, desses nossos descendentes, desses nossos antepassados, né? Ele aconteceu todo o tempo. Esse hominídeo ele evoluiu, né? Ele evoluiu. E aí nessa questão que nós podemos separar entre ali a pré-história, que nós chamamos, né? Pré-história e sociedades ágeis, em dois períodos. A pré-história como paleolítico, que é a idade da pedra lascada, e neolítico, chamado idade de pedra polida. Então o homem ele foi se desenvolvendo aos poucos, né? E aos poucos, né? Muitos anos, mas nós vamos pegar assim que ele foi se desenvolvendo, tá? No paleolítico tinha uma forma de se viver. O homem degradava a natureza, o homem depredava a natureza, o homem percorria grandes distâncias para obter esses recursos, obter água, não estabelecia uma moradia fixa. Houve a descoberta do fogo que trouxe diversas vantagens para esse homem, né? Quais são as vantagens para esse homem? Bom, simples, né? Podemos citar aqui, primeiro, proteção contra os animais selvagens. Segundo, ele poderia cozir os alimentos. Terceiro, eles também tinham luz, né, para a região. Quarto, fogo para se aquecer. E quinto, o fogo utilizado também para deixar as ferramentas, né, que eles confeccionavam mais resistentes, né. Claro que não houve ainda a domesticação efetiva que acontece no final do período paleolítico para o início do período neolítico, que é chamado de idade de pedra polida. Isso aqui já diz que o homem ele conseguiu produzir o fogo, né, com mais eficiência, conseguiu dominar o fogo, e também não somente isso, mas também ele conseguiu dominar aí a confecção de ferramentas mais aperfeiçoadas, né. Também nesse período aqui surgem as artes também chamadas artes rupestres, né, que ele tem uma crença por detrás. Eles acreditavam que essa arte, tudo que eles registravam nas paredes das cavernas, eles poderiam se materializar. Então por isso nós encontramos na maior parte das cavernas uma espécie de caça, né, os hominídeos lá correndo atrás da caça. Eles acreditavam que isso trazia uma boa sorte para eles no momento que eles fossem realizar a caça, tá certo? Então aqui surge a primeira forma de crença, né, de que se eles fizessem o registro nas paredes das cavernas, eles teriam sucesso na caça, tá certo? Então aqui nós temos algumas características aqui das primeiras comunidades, gente. Depois eu vou voltar com outra videoaula aí, tá certo? Mais 5 minutos, e vou pegar e trazer para vocês aí a outra parte, como se o homem vivia aí no período neolítico e a Revolução Agrícola, beleza? Um abraço para vocês, bons estudos aí!